Olá, quinto ano. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, vocês aí vão pegar o caderno de atividade de vocês, colocar na página 289. Nós vamos falar sobre o quê? Sobre o sistema cardiovascular, que é o sistema, que é o conjunto de órgãos, cuja função é o quê? Transportar sangue para todas as partes de quê? Do corpo. E ele é formado pelo quê? Pelo coração e os vasos sanguíneos, não é? E o músculo que forma o coração se chama o quê? Miocárdio. Então, isso são o quê? O sistema vascular, cardiovascular, né? Que é o sistema de quê? É o conjunto de órgãos cuja função é transportar e distribuir o quê? O sangue para todas as partes de quê? Do nosso corpo. Então, tem o coração, tem os vasos sanguíneos. Então, aqui, ó, tem o coração aqui. Tem os vasos sanguíneos, que são esses vasinhos que são vermelho e azul. Então, isso forma o quê? O sistema cardiovascular. Na atividade da página 289, tem assim, ó. Na primeira questão tem assim: quais são os principais órgãos do sistema cardiovascular? Como eu falei, que é formado pelo quê? Pelo coração e os vasos sanguíneos. Aí tem, organize as sílabas e encontre o nome do músculo que forma o coração. Então, aqui tem uma palavrinha, dessa palavrinha, esse órgão é que forma o quê? O coração. Então, vocês vão identificar qual é o tipo de, qual é o nome, qual é o músculo que forma o coração. Aí, aqui você só vai pintar os quadradinhos que sobre o sangue. Aí tem, o sangue é um líquido viçoso de cor vermelha, sim ou não? Se for sim, você vai pintar. O sangue fica parado? Não. Se ele é distribuído para todo o nosso corpo, então sempre ele está em movimento. Aí o sangue tem a função de distribuir nutrientes e oxigênio para as células, recolher substâncias que precisam ser eliminadas, atuar na defesa do nosso organismo. O gás carbônico é recolhido pelo sangue. O coração que bombeia o sangue pelo corpo. Então, dessas perguntas aí, você vai pintar o quê? As que é verdadeiras, que as informações sobre o quê? Sobre o sangue. Aí tem o 4. Circula o melhor significado para o termo caixa torácica. Que a caixa torácica é essa parte daqui, que é formado por quê? Por as costelas, não é? Aí tem espaço total compreendido pela curvatura da costela entre os ossos externos da coluna vertebral. Caixa feita de material plástico, normalmente usada para guardar livros. Então, o que significa a caixa torácica? Dessas duas perguntas, você vai circular o que significa o que? A caixa torácica. Isso na página 289. Vamos lá para outra página. Como eu falei, o coração humano é dividido em 4 partes, não é? Internas, não é? Essas partes nós chamamos de quê? Atrito direito, esquerdos, aí ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Então aqui nós temos o quê? O coração com esses nomes. O ventrículo direito, ventrículo esquerdo, atrito esquerdo é atrito direito. Aí tem que ligar aqui, ó. Também faz parte do nosso corpo as veias, as artérias, não é? Aí há 3 tipos de vasos sanguíneos, liga cada um a sua função. Artérias, aí veias e capilares. Aí tem artérias, vasos muito finos, delicados, que possibilitam a troca de materiais entre o sangue e as células. Vaso que paredes finas que levam o sangue das outras partes para o coração. Aí vasos que paredes grossas que levam o sangue para o coração e outras partes do corpo. Então, isso é artérias, veias e capilares. Aí tem. Aqui você vai colocar de acordo com o quê? Com a circulação do sangue no nosso corpo, que acontece de forma organizada. Aí tem. Na artéria aorta, o sangue é distribuído para todas as partes do corpo capilares. Aí você vai colocar se é 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, você vai numerar de 1 a 5. O sangue rico em gás carbônico é trazido até o lado direito do coração pelas veias cavas. Então, rico em oxigênio, o sangue volta ao coração pelas veias pulmonares.
O sangue passa pelo atrito direito para ele ventrículo direito e leva até os pulmões pelas artérias pulmonares para receber o oxigênio. Aí tem oxigenado, o sangue passa ao atrito esquerdo, por onde vai até o atrito esquerdo e segue para a artéria aórtea. Aí aqui o 8 você vai completar com grandes articulações e pequenas articulações. Aí tem trajeto que o sangue faz do coração para todas as células do corpo, retornando ao coração. Essa é uma grande articulação ou pequena? Projeto que o sangue faz do coração para os pulmões, retornando ao coração. Isso é pequena ou grande articulação? Pequena ou grande circulação, que diga. Então, a página 290 e a página 289, que é falando sobre o quê? Sobre o sistema cardiovascular, que é o sistema que é composto pelo quê? Pelo coração, pelos vasos sanguíneos, não é? E esse sistema cardiovascular, ele é um conjunto de órgãos cuja função é o quê? Distribuir o quê? O sangue para todas as partes de quê? Do nosso corpo, não é? E o músculo miocárdio é o que? Forma o que? O coração. Então, isso foi o que? O nosso sistema cardiovascular. No caderno de atividade de vocês, na página 289 e 290. Daqui a pouco nós voltamos com português. Aí, dando continuidade, vocês vão pegar o caderno de atividade, dando continuidade no caderno de atividade, na página 107, onde tem um pouco mais sobre os verbos auxiliares, que é o verbo que ter, haver, estar. Isso são que os verbos auxiliares. Aí tem a criação da noite. É um texto que, pelo esse texto, você vai completar o número 1 dessa lenda, que fala sobre o quê? A criação de quê? Da noite. Aí tem: no princípio não havia noite, só existia o dia. A noite estava guardada no fundo das águas. Aconteceu, porém, que a ilha da cobra grande se casou e disse ao marido: meu marido, estou com muita vontade de ver a noite. Minha mulher, somente o dia, respondeu ele. A noite existe sim. Meu pai guarda lá no fundo do rio. Mande seus criados buscá-la. Os criados embarcaram numa canoa e partiram em busca da noite. Chegando à casa da cobra grande, transmitiram-lhe o pedido da filha. Receberão então um coco de tucumã com o seguinte aviso: muito cuidado com este coco. Se ele se abrir, tudo ficará escuro e todas as coisas se perderão. No meio do caminho, os criados ouviram dentro do coco um barulho, assim: xem, 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 tem, tem, tem. Era o ruído de quê? Dos sapos e grilos que cantavam de noite. Mas os criados não sabiam disso e, cheios de curiosidade, abriram o coco de tucumã. Neste momento, tudo escureceu. A moça, em sua casa, disse ao marido: seus criados soltaram a noite. Agora não teremos mais dia e todas as coisas se perderão. Então, todas as coisas que estavam na floresta se transformaram em animais e pássaros, e as coisas que estavam espalhadas pelo rio transformaram-se em peixes e patos. O marido da filha
da cobra grande ficou espantado e perguntou à esposa: que faremos? Precisamos salvar o dia. A moça arrancou então um fio de seus cabelos, dizendo: não tenha receio, com este fio vou separar o dia e a noite. Feche os olhos. Pronto, agora pode abrir os olhos. Repare, a madrugada já vem chegando. Os pássaros cantam alegre, anunciando o sol. Mas quando os criados voltaram, a filha da cobra grande ficou furiosa e os transformou em macacos como castigo pela sua infidelidade. Assim nasceu a noite. Então, aí nesse texto tem vários verbos. Verbos o quê? Auxiliares, que é esses verbos que você vai completar esse que é circular da lenda, todos os verbos e copiar. Então, se eu digo que o verbo ter é um verbo que é auxiliar, pode termos, tenha, não é? O verbo estar, pode ter o verbo estou, estar, o verbo haver, havia, a. Então, todos esses verbos são verbos auxiliares. Então, você vai procurar esses verbos aí no texto e vai circular e copiar aqui no 1 da página 107. Aí lá do outro lado tem assim: complete a tabela conjugando os verbos auxiliares ter e haver. Então tem o verbo ter no indicativo. O presente é o que está acontecendo agora. O pretérito já aconteceu, que é o passado, e o futuro ainda vai acontecer, não é? Então aqui tem o que? No modo indicativo, o presente, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Então tem uns verbos que ele já está conjugado, o verbo ter. Tem as pessoas, tu tens e vós tendes. Então essas duas palavras já estão conjugadas do verbo ter no presente. No passado tem eu tive, eles tiveram, também já está conjugado. No pretérito, ele tinha, vós tinhas. Então, esses verbos aí tem alguns conjugados. Você vai terminar a conjugação do verbo ter. Aí tem o verbo haver no subjuntivo presente. Aí tem que eu haja, que é do verbo haver, que vós hageis, do verbo haver no presente. Aí, se tu houvesses e se nós houvéssemos. Então, no que? No pretérito imperfeito, do modo subjuntivo. Aí tem quando ele houver e quando eles houveram. Também o verbo haver no modo subjuntivo, só que aqui vai ser o quê? No futuro. Então, o 2, você vai colocar os verbos que estão faltando na conjugação no presente, no pretérito, do modo do indicativo e conjugar, terminar a conjugação do verbo haver no presente, no pretérito e no futuro do modo subjuntivo. O 3 tem assim: complete as frases com os verbos ser, estar, ter e haver. Aí tem Paulo lendo um livro interessante. Então, você vai colocar um verbo que dê certo com essa frase. Amanhã, jogo na quadra de basquete. Aí, trabalhando muito nessa semana. Eles assistiram a novela. Amanda, uma atleta olímpica. Vocês de vencer a corrida. Tu com ele ao shopping. Então, aqui, essas frases você vai completar com o verbo ser, estar, ter e haver. Você vai ver qual o verbo que vai dar certo para cada frase. Aí tem o 4. Complete as frases com a conjugação correta do verbo ser. Aí tem eu, muito estudiosa. Tu, uma garota muito elegante. Ele, meu amigo da escola. Nós, soteropolitanas,
pois nascemos em Salvador. Vós, gentil e respeitoso, eles, trabalhadores. Então, o verbo ser é o quê? Eu sou muito estudiosa. Tu é o quê? Tu és uma garota muito elegante. Então, aqui você vai completar com o verbo ser, a conjugação certa, o verbo ser, eu, tu, ele, nós, vós e eles. Então, você vai completar as frases com esse verbo ser no 4. No 3, você vai completar as frases com o verbo ser, estar, ter e haver. Aí no 2, você vai terminar as conjugações do verbo haver no modo subjuntivo, no presente, no pretérito imperfeito e no futuro. E o outro verbo é ter no modo indicativo, no presente, no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito. Então vai terminar aqui as conjugações do verbo. Isso na página do 108. E na página 107, você vai ler esta lenda que fala sobre o quê? Sobre a criação da noite e vai circular todos os verbos que são verbos o quê? Auxiliares, como o verbo ter, haver, ter, estar. Então você vai procurar esses verbos, mas você pode encontrar o quê? O verbo haver pode ser havia, o verbo ter pode ser teremos, tinha, não é? O verbo estar pode ser estou, estava. Então, ele não vai estar totalmente o verbo estar, haver, ter. Ele pode estar conjugado no meio de quê? Desse poema. Então, você vai procurar esses textos, esses verbos e copiar o quê? Copiar aqui no 1 e circular lá no texto. Esses verbos, que são verbos o quê? Auxiliares. Então, isso foi nossa aula de hoje sobre o verbo auxiliar, revisando verbos, que nós ainda estamos revisando o verbo. A tarefa na 107 e 108 do quê? Do caderno de atividade de vocês. Então, tchau, até amanhã.